Olá, tudo bom? Olá, gente, é um prazer estar aqui com vocês nessa classe de missões. Eu me chamo Gustavo Eu me chamo Carla, nós somos pais do João Heitor e da Catarina. e fazemos parte aí da família Nação da Cruz. Estamos aqui agora no recém-inaugurada granja. As galinhas aqui, tem 2 dias que elas chegaram. Estamos felizes com mais esse projeto. E é um prazer estar com vocês, podendo compartilhar um pouquinho de tudo que está acontecendo aqui, de todo esse chamado que Deus tem feito, né, para o seu povo, para estarmos aqui compartilhando e trabalhando, né, nesse chamado que é para toda a igreja do Senhor, né, de proclamarmos o reino e trabalharmos com Deus, né, no estabelecimento do seu reino aqui nessa terra na Ásia, Tailândia e Mianmar. Nós moramos na cidade de Mae Sai, no extremo norte da Tailândia. Eu tenho certeza que vocês conhecem a nossa cidade. É uma cidade pequenininha no interior da Tailândia, mas ela ficou mundialmente famosa. Vocês devem saber daquele caso dos meninos que ficaram presos na caverna. É justamente aqui na nossa cidade. Tem um ano isso, nós já estávamos aqui, estamos aqui um pouco mais de 1 ano e meio e nós acompanhamos. A caverna fica uns 5 quilômetros da nossa casa, é bem pertinho, é um lugar mais afastado, no pé da montanha. Nós conhecíamos já o lugar, eu já tinha estado na caverna, eu não entrei como os meninos entraram, ficamos só na parte da entrada, mas essa tragédia aí, graças a Deus, o milagre de Deus, né? Todos saíram, foi um milagre, né? Todos conseguiram sair daqui naquelas condições muito difíceis, eles conseguiram se salvar. Mas Deus colocou no mapa, através desse evento, dessa tragédia, colocou no mapa a nossa cidade aqui de Mae Sai. E o nosso chamado aqui, Deus tem trabalhado muito forte conosco, que a partir de Mae Sai, que é uma cidade de fronteira, pra vocês terem uma ideia, aqui nós vivemos uma tríplice fronteira entre Tailândia, Mianmar e Laos. Então aqui é uma região de convergência de muitos povos, de muitas línguas. Não só as 3 línguas oficiais desses 3 países, mas também uma infinidade de línguas de diversas etnias, de grupos étnicos que convivem aqui nessa região. Então o primeiro desafio é a questão da língua. São muitas línguas, muitas diferentes línguas. Esse que é o maior desafio. Esse é um grande desafio, mas também por ser um lugar de convergência de pessoas de toda essa região da Ásia, também eu vejo como estratégia de Deus, porque a partir daqui de Mae Sai, as pessoas conhecerão o nome de Jesus e o nome de Jesus poderá ser espalhado, né? Por conta disso, pessoas de muitos lugares poderão ir para diversos lugares da Ásia levando a mensagem do Evangelho. Esse é o chamado, isso que a gente crê no estabelecimento do reino de Deus, começando aqui por Mae Sai e se espalhando por toda a Ásia. O outro desafio é a religião, né, amor? Especialmente em Mae Sai, o budismo não é esse budismo que a gente conhece aí no Brasil, né? Aqui também a gente tem muitos muçulmanos, existem 3 mesquitas e eles fazem a separação do muçulmano vindo de Mianmar, do muçulmano chinês e do muçulmano da Tailândia. Então nós temos 3 principais mesquitas aqui na nossa cidade. Mas na verdade a principal religião aqui da Tailândia, como Mianmar e Laos, e todos esses países por aqui, é o budismo. Mais de 90% aqui de toda essa região é budista e o cristianismo não chega a 1%, é menos de 1%. Né? Então a gente tem esse grande desafio de pregar o Evangelho, pregar a verdade de Jesus nesse lugar. Outra questão que também é um desafio muito grande diz respeito muitas pessoas vêm para Mae Sai
principalmente de Mianmar, que aí vocês precisam entender Mianmar. Mianmar é um país que vive em conflitos. Você tem uma etnia principal, Mianmar, você tem um governo principal de Mianmar, mas na verdade Mianmar é dividido em vários territórios, com cada território ocupado por uma diferente etnia e um governo paralelo, inclusive com exércitos paralelos. E desde que os ingleses que colonizaram essa área saíram daqui, desde então eles estão em conflito permanente. Inclusive está no livro dos recordes como a maior guerra civil da humanidade acontece aqui em Mianmar. E continua. Então, muitas das pessoas que Deus tem trazido para nós aqui em Messai são os refugiados. São pessoas, principalmente de vilas do interior de Mianmar, dessas regiões que são dominadas por esses exércitos paramilitares. Esses exércitos, eles dominam todas as vilas e eles obrigam que as pessoas da vila se tornem soldados, inclusive crianças. Então, uma prática que era bem comum e tinha melhorado nos últimos 10 anos e retornou agora, é desses exércitos irem até as vilas e levarem as crianças. E eles levam essas crianças para escolas militares e lá elas já recebem treinamento militar. Eu tive a oportunidade de estar numa dessas vilas em fevereiro desse ano e eu pude ver, né, realmente como que é o recrutamento dessas crianças. A vila agora não está em conflito, mas toda a região é uma região Uá, de território Uá. Uma etnia Uá, né? É, da etnia Uá, né? Eles nem falam birmanês, a maioria, principalmente os mais velhos, eles não falam, né, o birmanês, eles só falam o Uá. E toda a região tinha o exército na rua, tinha toque de recolher, o horário. Eu, como estrangeira, não poderia ficar na casa de ninguém que eu conhecesse. Eu fui a convite de uma das meninas da cooperativa, que é da etnia Uá, mas eu não poderia ficar, eu tive que ficar em hotel, eu tive que ter um guia me acompanhando em cada lugar que eu ia, em cada visita que eu fazia, seja aos abrigos de crianças, fosse a rua, eu tinha que anotar. O meu passaporte foi retido ao entrar em Mianmar. Eles reteram o meu passaporte, me deram um papel a qual eu tinha que anotar o horário de cada visita, quando eu saía do hotel e quando eu voltava. Então, só para vocês terem noção de como é feito ainda esse controle do exército, né? E eu fui na festividade de Ano Novo deles. Então, quando eu cheguei na vila, todas as crianças estavam bem vestidas, porque era um dia de festa. Por sinal, as indumentárias eram lindas, né? Mas todas as crianças estavam com armas de brinquedo, simulando, né, uma guerra, né? E eu fiquei muito assustada quando eu cheguei na vila, porque todas, crianças de 2 aninhos, 3, todas elas tinham armamentos de brinquedo, mas bem reais, o que me assustou muito e o que é muito comum. Os meninos, a partir de 6 anos, eles já são recrutados para as escolas militares, e as meninas também. As meninas estudam para serem enfermeiras, para auxiliar nesse processo quando a guerra iniciar. Então, eles em todo momento, apesar de estar 10 anos, né, controlado, eles não param de treinar e de capacitar as crianças das vilas. Então, como a Carla falou, Deus tem trazido para que nós possamos cuidar, discipular muitas dessas pessoas que são refugiados e muitas delas dessa etnia chamada Uá. Na verdade, em Mianmar, existe um território que é dominado pelo governo central, que qualquer estrangeiro pode ir com passaporte, com visto normalmente, mas muitas regiões dominadas por esses governos paralelos têm acesso restrito, como que essa que a Carla falou, essa vila que ela foi visitar. Então, nessa vila, ela pode ir acompanhada de alguém do governo, um guia cadastrado pelo governo, com muitas restrições, é bem complicado. E tem outras regiões que não se pode chegar. Muitas das pessoas que a gente trabalha vêm dessas regiões que ficam lá mais ao norte, com a fronteira da China, principalmente dessa etnia Uá. Nem mesmo o cidadão de Mianmar consegue chegar nessa localidade. Tem exércitos separatistas, né? Exércitos comunistas
eles têm apoio de diversas áreas, vários setores da China, né, que procuram integrar ainda esse povo à China. Então o conflito tem se acendido bastante nesses últimos tempos. A gente viu como na China tem aumentado a perseguição religiosa contra a igreja. Também isso refletiu nesses exércitos paramilitares. No setembro, sem ser esse setembro agora, do ano anterior, 2018 isso, as poucas igrejas cristãs, né, que haviam em Mianmar são justamente pequenas igrejas de vilas que se converteram a Cristo desde a época dos missionários ingleses, quando era colônia inglesa, trabalharam com esse povo. Então algumas vilas se tornaram cristãs. Justamente essas vilas estão nessas áreas, dominadas por esses exércitos. Então, nesse último setembro de 2018, várias igrejas foram destruídas, derrubadas, essas igrejas antigas, pequenas igrejas de vilas, de algumas vilas que são cristãs. Os pastores foram presos, rasparam cabeça, ainda estão presos até hoje. Foi proibido as pessoas frequentarem a igreja. A gente tem notícia deles que eles continuam se reunindo secretamente. Então a gente tem esse contexto também de igreja perseguida. E como os poucos cristãos também que existem em Mianmar, mais ou menos 3%, os poucos cristãos justamente são os mais pobres, são essas pessoas do interior dessas vilas que se converteram ao evangelho já há algum tempo atrás e vivem isoladas. Então a realidade dessas pessoas é que tem uma grande evasão, eles fogem da vila, e quando eles fogem eles não podem retornar, porque sofrem essas sanções dos exércitos. Muitas crianças agora estão sendo mais intensamente levadas para as escolas militares, então muitos jovens têm fugido. Mulheres também têm fugido, que são obrigadas a casar com os soldados, né? Elas são... Acho que a gente pode contar um pouquinho de como é o casamento, né? Nesse processo aí do exército. As meninas, quando chega a hora, o momento de casar, todos os militares, homens, fazem uma roda e as meninas são colocadas ao meio. E conforme eles vão girando, a menina que ele tocar, eles estão com os olhos vendados, as meninas que ele tocar, essa menina que ele escolher, essa vai casar com ele. Então, muitas vezes elas nem conhecem os soldados, nunca viram, mas elas são obrigadas a casar com esse soldado. Pois é. E para piorar a situação, o dinheiro desses exércitos vem justamente do tráfico de drogas. Então, principalmente Mianmar é o grande produtor ainda de papoula. A região dessa de tríplice fronteira que a gente vive aqui na Tailândia, antigamente era conhecido como Triângulo Dourado. Era as grandes plantações de papoula para a produção de ópio, era nessa região. Tanto no Laos, quanto Tailândia, quanto Mianmar. Aqui o governo da Tailândia reprimiu a plantação de papoula, substituiu por outras coisas. Agricultura, arroz, chá. Mas Mianmar continua, e esses exércitos eles continuam sendo, né, os responsáveis lá por esse monopólio da produção de papoula, e Mianmar é o grande exportador dessas drogas opiáceas e diversas para toda a Ásia, e daí que vem o dinheiro. E é outro problema muito grande em Mianmar, que o vício é altíssimo. Algumas estimativas falam que 95% dos jovens são dependentes químicos. A droga que eles utilizam é muito barata e tem pouco trabalho, a maioria deles não tem trabalho, não tem perspectiva de vida, né, a não ser essa questão militar. Então o vício é algo muito presente. Então todas essas condições adversas fazem com que essas pessoas elas fujam. E muitas delas têm parado aqui em Mesai. Mesai, ela é uma região da Tailândia, mas é como se fosse um limbo. Ela pertencia antigamente a Mianmar. Então, quem tem documento de Mianmar consegue atravessar e ficar até a nossa cidade aqui, Mesai. Não consegue sair de Mesai. Existem barreiras por uma semana. Existem barreiras, várias barreiras militares que impedem que essa população de Mianmar vá para o sul da Tailândia, para Bangkok e outras regiões. Então eles conseguem atravessar, né, ou legalmente, se tiver um documento, ou ilegalmente atravessando o rio Mekong, que faz a fronteira aqui. E muitos deles chegam aqui e são essas pessoas que Deus tem nos trazido. E muitos deles são os únicos cristãos da igreja perseguida, né? Nem todos são, mas alguns são. E
eles vivem em realidade de trabalho escravo, porque poucas condições, às vezes para ter um lugar para dormir, ou um prato de comida, eles trabalham aqui nas fazendas. Tráfico humano é algo muito intenso em toda essa região aqui da Ásia. Tráfico humano, prostituição, tráfico humano para prostituição, inclusive infantil, é muito intenso. Como as condições nas vilas são muito adversas, então culturalmente é muito comum, né, os pais enviarem as crianças para alguns children home, como se chama, né, mais próximo da cidade grande, ou até mesmo aqui em Mesai, para as crianças poderem estudar. Então a gente conhece alguns children home cristãos realmente que ajudam, mas muitos se aproveitam dessas crianças. Então acabam muitas crianças caindo nesse universo de prostituição, né? Muitos jovens, eu digo abaixo de 18 anos, inclusive vão trabalhar nos cassinos. Aqui toda uma região enorme de cassinos. Atravessando aqui da fronteira para o Laos, a China comprou por 95 anos uma região de Laos só para fazer uma região de cassino, que é proibido na China, mas os chineses vêm para cá. Então são grandes cassinos e tem crianças trabalhando nesse cassino, carteado, envolvido em prostituição. Só para vocês entenderem como funcionam essas casas, esses abrigos, é bem diferente da realidade que a gente tem aí no Brasil, né? Não são orfanatos, essas crianças geralmente têm pais e mães vivos. Os pais, eles doam as crianças com muita facilidade porque eles sonham de um futuro melhor, eles sonham com educação, porque geralmente nas vilas as crianças não têm acesso à educação, ou se tem, é somente até o 4º ano. Então, os pais doam essas crianças e quando essas crianças atravessam para Mesai, para a nossa cidade, quando são recebidas aqui, elas não têm aquilo que foi comunicado, aquilo que foi oferecido aos pais. E elas caem. Nós temos, né, a gente vai falar um pouquinho também da cooperativa, muitas meninas que caíram nesse engano, que foram doadas e foram trabalhar nos cassinos e são menores ainda, né? Então não são órfãos, né? Até mesmo porque na Tailândia não se pode adotar, não tem adoção legalizada por enquanto. Então, atualmente nós estamos envolvidos em 3 focos principais. O primeiro é auxiliar alguns children homes que nós conhecemos e confiamos. Um deles fica em Tat Leg, que é a cidade aqui fronteira, não é na Tailândia, mas é em Myanmar, na primeira cidade aqui ao lado. Então tem um abrigo que a gente ajuda financeiramente, a gente faz projeto lá com as crianças. Pretendemos ampliar essa ajuda para alguns abrigos são abrigos cristãos, na verdade, que recebem essas crianças, muitas delas realmente refugiadas, que vivem aqui desse lado da fronteira em condições muito adversas. Imagina 70 crianças num quartinho, mas elas vêm para cá para conseguir estudar, elas conseguem se matricular nas escolas aqui em Mesai. Então são abrigos que precisam de muita ajuda, de muitas condições. Esse seria o nossa primeira linha, foi a primeira coisa que a gente começou a fazer assim que a gente chegou em Mesai, se envolver com esses abrigos, dar algum suporte de alguma maneira, né? Trabalhar com eles. Até mesmo porque é a nossa primeira formação, né? Nós dois somos educadores, nós esquecemos de falar isso no início. É verdade. Nós trabalhávamos com educação aí no Brasil. Eu trabalhava numa escola de missões e Gustavo era professor de ciências. Então, por isso foi um dos primeiros trabalhos que nós desenvolvemos aqui em Mesai. Na verdade, não aqui em Mesai, mas lá em Myanmar, né? É verdade. E os outros 2 projetos que nasceram agora, né, são novos, é a cooperativa de mulheres, a Malaô, que é uma cooperativa de mulheres. A gente vai contar um pouquinho mais sobre essa cooperativa já. E aqui onde estamos, a Fazenda Escola. A galinha está subindo aqui no pulheiro e está balançando o vídeo. Que a gente fez o apoio. A câmera está aqui presa no pulheiro das galinhas, já está escurecendo, está na hora delas dormirem. Elas estão subindo o pulheiro, sacudindo um pouquinho. Mas não tem problema. E aqui nós estamos, né, na Fazenda Escola, um novíssimo projeto, aí bênção com a parceria do Harvest, do projeto Harvest, né, da Nação da Cruz.
Então, queremos contar agora um pouquinho para vocês como é que foi o nosso chamado, né, amor? Então, como a Carla falou, nós éramos professores, eu era diretor de escola, trabalhava no estado do Rio de Janeiro e também em escolas municipais, na Secretaria de Educação da minha cidade, Teresópolis, no Rio de Janeiro. A Carla também é pedagoga, trabalhava com essa área de educação, ela estava trabalhando mais intensamente na área de administração de uma escola de missões da Igreja Metodista, né, da igreja que fazemos parte na nossa cidade, que é a Igreja Metodista. E aí tudo começou nossa história, né, na verdade, com uma doença, na verdade, né? O nosso filho hoje tem 9 anos, que é o João. 8 anos, já está aumentando a idade. Está aumentando, ele está ali me chamando, me distraindo. 8 anos, mas assim quando a Carla estava grávida do João, crescia a barriga, uma bênção, mas aqui no rosto dela crescia também um caroço aqui na testa, e a gente não sabia o que era. E aí o João nasceu também em condições difíceis, né? Não sei se vocês lembram, a maior tragédia natural que teve no Brasil foi em Teresópolis, nossa cidade, em 2011, aquelas chuvas que destruíram toda a cidade. A gente estava no olho do furacão e a Carla estava grávida, foi resgatada inclusive de helicóptero na época. Mas aí João nasceu, uma bênção, mas aquele caroço continuou crescendo na testa da Carla. E aí fizemos um primeiro exame com o médico, falou, não é nada, é questão estética. Aí ele marcou, foi um cirurgião plástico, né, que faz a cirurgia simples de tirar verruga e tudo mais. E foi feita essa primeira cirurgia, ela entrou na sala lá de cirurgia, ele falou que ia ser rapidinho, passou horas e foi demorando, complicando. Então descobriu-se que não era algo tão simples, tão superficial, era muito mais profundo o problema, né? Estava muito mais enraizado aquele tumor. E aí o médico saiu da sala de cirurgia falando que a gente precisava investigar melhor o que era algo a mais. E aí isso foi enviado para biópsia e depois de um tempo recebemos a notícia que era um tumor maligno raríssimo chamado dermatofibrosarcoma protuberans, que é um tumor maligno raríssimo, menos de 0,000%, ponto alguma coisa, né, da população mundial acomete esse tipo de câncer, né, dos tipos de câncer que existem. Então a gente começou a viver um momento muito difícil da nossa vida. Os médicos conheciam poucos, a gente rodou mais de 20 médicos, mais de 20 especialistas, muitos deles não sabiam o que fazer. Acabamos indo para o INCA, que é o hospital de referência. Entramos no INCA rapidamente, que era um caso raro, uma equipe de médicos se formou, né, para tratar do caso. E aí a gente começou a viver vamos dizer, a morte começou a rondar, né, de forma muito próxima, né, às nossas vidas. Até mesmo porque na minha família tem 2 óbitos, né, de câncer, ambos com câncer também raro e incuráveis, e ambos vieram a óbito. Então nossa história começou assim, né, com essa doença, com poucas respostas dos médicos, muitas dúvidas, sem saber como que seria o tratamento, porque quimioterapia e radioterapia não funcionam para esse tipo de tumor, era apenas cirúrgico. E aí a gente começou esse processo de ir para o INCA toda semana, às vezes vários dias, várias vezes na semana, começar todo aquele processo. E o INCA é um hospital muito grande, referência, então várias pessoas de todo o estado do Rio de Janeiro, até de outros estados, vão para o INCA, e é dividido por setor lá. Então tem um setor de câncer na cabeça, outro nos membros, e a gente estava nesse setor de câncer na face, na garganta. E não sei se vocês já estiveram num lugar desse, mas a presença da morte é muito intensa. E aí a gente estava se sentindo muito mal, porque toda vez que a gente descia para o Rio de Janeiro, a cidade de Teresópolis era na serra, né? Então a gente ia para o Rio de Janeiro, 1h30 de viagem,
tem que chegar lá cedinho e passa o dia inteiro lá. E a gente estava se sentindo constrangido naquele lugar, né? A presença de morte, as pessoas chegam cedo, as pessoas abatidas, um ambiente pesado, triste, né? As pessoas nem se falam muito umas com as outras, muito sofrimento. E a gente estava vivendo esse período muito difícil na nossa vida. E nessa época, eu lembro que eu estava numa roda com alguns amigos pastores e falaram que estava vindo para a nossa cidade um missionário que iria para a China e ele vinha para a nossa cidade fazer um treinamento na FIFA, que lá é sede da FIFA, né? Para técnico da CBF, né? Porque o projeto dele era com futebol. E aí os pastores falam, ele vem, não tem onde ficar, e um pastor fala, não, lá em casa é muito apertado, lá em casa não pode, não sei o quê. Aí não sei porquê, o Espírito Santo falou, agindo, eu falei, ele pode ir lá para casa. Ele pode ficar lá em casa, em meio essa tensão toda que a gente estava vivendo. A gente tinha acabado de se mudar para uma casa nova, o Papai do Céu tinha abençoado, a gente estava reformando ainda, então tinha um espaço que ele poderia ficar lá. E no fundo eu tinha muita vontade de conhecer um missionário, conversar, porque na minha cidade até então, nessa época, se falava muito pouco em missões. Eu não conhecia realmente nenhum missionário que vivesse em outro país, assim, transcultural, de perto, né? Eu já ouvi falar à distância. E aí esse missionário foi para nossa casa, a gente tentou fazer o melhor possível, né? Recebê-lo da melhor maneira possível, levá-lo na CDF para ele fazer o treinamento. E nisso ele foi vivenciando o que a gente estava passando no nosso dia a dia. E num desses dias que ele estava lá, ele passou 10 dias, num desses dias eu cheguei assim num extremo de a gente não tinha resposta de médico nenhum, a gente não tinha perspectiva nenhuma, a gente não conseguia chegar lá nos médicos que realmente eram os chefes que tomam a decisão no INCA, e aí eu resolvi pagar um médico, mesmo tendo sem ter condição na época, pagar uma consulta particular com um chefe do setor, porque ele tem uma clínica particular também. Ele trabalha no INCA, mas também tem uma clínica particular. E eu lembro que nesse dia a gente desceu, foi ser atendido, já não tinha mais quase dinheiro, porque a gente estava tendo muitos gastos na época, né, por conta da doença. Eu lembro que a consulta foi R$800, a gente nem tinha esse dinheiro, mas eu paguei os R$800. E quando a gente chegou no consultório, ele olhou para a nossa cara e falou, o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, mas doutor, eu vim aqui porque a gente queria ter um caminhamento, porque a gente vê que não está caminhando lá no INCA, a gente vai, só fica fazendo os atendimentos de rotina, os acompanhamentos, e a gente não tem uma resposta. E aí eu vi no olho daquele médico que ele não tinha resposta, né, que eu estava buscando, procurando. A gente que nessas horas a gente se esquece de Papai do Céu, né, e tenta resolver com as nossas próprias mãos isso que estava acontecendo. Eu mesmo estava estudando, eu sou biólogo, né, então estava estudando tudo sobre esse câncer, né, então já estava sabendo algumas coisas e vi que o médico, quando olhou pra gente, ele falou, não, vamos pensar que a gente vai fazer em quimioterapia. Eu falei, mas doutor, quimioterapia não adianta nesse caso. Ele, E aí saí daquele dia arrasado, a gente voltou para nossa cidade arrasado, né, com aquele peso de morte, com aquele incômodo também que a gente vinha tendo do INCA lá de ficar cabisbaixo naquele lugar, né, sem ser bênção naquele lugar. E aí nesse dia eu cheguei em casa, estava esse missionário, já na nossa casa ele já tinha chegado, viu o nosso estado, ele falou, Gustavo, vai lá, toma um banho e tal, lancha, depois desce aqui, vamos orar junto. Foi o que esse missionário falou naquele dia. Eu falei, sim, vamos orar. E aí descemos, e antes de começar a oração, ele falou uma coisa pra gente que foi muito marcante para nossa vida naquele momento. E algo muito simples, e algo que às vezes a gente se esquece. Eu já tinha uma caminhada já grande, de algum tempo, trabalhando na liderança da igreja. Na época eu era presbítero da igreja presbiteriana, já discipulava, já era professor de escola dominical, né? Mas ele fez uma pergunta tão simples e a gente vê que às vezes a gente
se afasta muito, né, da vontade de Deus e da confiança que a gente precisa ter em Deus. Ele chegou para mim e falou assim: Gustavo, você está querendo confiar em homens, em você, ou você quer confiar em Deus? E aquele momento foi muito marcante na minha vida, né? Naquele momento, quando ele falou aquilo, é como se tivesse, a ficha caiu, sabe? A ficha caiu. E naquele momento a gente se prostrou, orou, e eu comecei a chorar, pedindo perdão a Deus, né? Porque eu realmente não estava confiando em Deus, não estava depositando minha fé em Deus, estava abatido, estava desesperado, a situação era difícil, né? Mas naquele momento a gente teve um momento muito forte na presença de Deus, muito especial na presença de Deus. A gente pôde se prostrar, pedir perdão a Deus, e eu lembro naquele momento que eu não sei porquê, veio até a minha boca, e naquele momento de oração e perdão, de renovo, que Deus estava trabalhando comigo, com a gente, e aí eu falei, né, aquela oração: eis-me aqui, Senhor. Eu falei: eis-me aqui, ainda não tinha, mas não completei a frase do envia-me a mim, mas eu falei: eis-me aqui, Senhor. E aí eu sei que daquele momento a gente teve uma experiência muito forte com o Espírito Santo, muito intensa. Um momento que eu fico querendo reviver a todo momento. Às vezes ele vem, às vezes, porque a gente é humano, né? Às vezes fica um pouquinho mais longe, mas aquele foi um momento muito intenso, muito forte que a gente teve com o Espírito Santo. Foi um daqueles momentos de água para vinho, que as coisas mudam de uma dimensão assim que só espiritualmente, quem tem um entendimento espiritual se pode entender. Eu saí daquele momento de oração renovado. Saímos diferente, né, amor? E começamos a experimentar uma paz sobrenatural, completamente sobrenatural, porque eu sei que há muito além do nosso humano. Uma paz sobrenatural, uma paz assim que excede o entendimento. Que as pessoas, a partir daquele dia, chegavam pra gente e falavam: você tá diferente, Gustavo, tá diferente, Carla. Assim, vocês não estão mais abatidos, vocês não estão preocupados, vocês estão leves, vocês estão tranquilos. Assim, Deus renovou uma confiança nele intensa. E naquele momento não era uma confiança assim com a cura, era um entendimento de fazer a vontade de Deus. Não importava mais, né, a doença, se a morte vinha ou se não vinha. Deus assim ligou a gente para um entendimento intenso de fazer o que realmente tem sentido e gera significado em nossas vidas. E a gente começou a perceber assim quanto tempo, né, às vezes a gente perde, a gente deixa, né, com tantas coisas que acabam tomando o nosso tempo, e a gente deixa de fazer aquilo